Ó, o Dorival Júnior, ele falou até de uma forma bem humilde, que até isso eu critico no Paulo Souza. Eu achava ele uma arrogância. O time jogava mal, ele nunca assumia a culpa. E o Dorival Júnior ontem, ele ganhou. Uma coisa impressionante. Mas eu tenho. Meu Deus, mas eu vamos tenho. falar do futebol e eu de vou ter hoje. sempre. Esse cara foi Mas ele foi Portugal. horroroso. Mas isso ele é foi um dos chato, piores olha. treinadores da história do programa do Flamengo. cai quando você faz isso. Mas tá Thiago. bom, Mauro. Você fala sempre do Rogério Ceni e eu aceito. Mas eu tô falando do Rogério que ele foi técnico ontem. Ué, tá bom, ele foi técnico ontem. Mas no Flamengo o trabalho dele não foi brilhante como você fala que foi. Em Portugal, esquece o cara, não fala. O trabalho que ele fez no Flamengo não foi brilhante como você fala que foi. Quem falou que foi brilhante? Ué, você falou aqui pra caramba. Torcedor que critica o Rogério Ceni. Eu fui um que critiquei no Flamengo. Fez um belo trabalho. Eu fui pra mim não foi um belo trabalho. Então tá bom, ele cara, foi mas eliminado pelo Racing da Libertadores. Eu tô falando de um técnico não, que ontem... você falou que eu caio nível. Ontem esteve no Morumbi então, trabalhando. Se eu falo do Paulo Souza, você fala do Rogério Ceni, você fala do Renato Gaúcho. A mesma coisa. Não, eu não falo do Renato Gaúcho. Você fala me pergunta do Renato inteiro. Você posta barra me perguntando do Renato. Pra falar do Renato. Falam do Renato, eu já cheguei aqui a falar. Eu já cheguei aqui no episódio do Souza, que você tentou forçar o assunto comigo com o Renato. Eu falei, não vou falar desse assunto porque eu não preciso criticar o Renato com base naquilo que fala o Souza. Mas já criticou muito. Claro que eu critico. Então eu posso criticar o Paulo Souza. Se estiver na pauta. Agora, o Paulo Souza não está na pauta. O Rogério está na pauta. Foi o técnico ontem. Como o Paulo Souza não está na pauta? O Paulo Souza estragou esse time do Flamengo com um time galáctico. Pelo amor de Deus. Ué, mas o Paulo Souza foi embora. Sim, mas ele foi embora deixando o Flamengo fora da disputa do brasileiro. Podemos falar, por exemplo, do Dorival, que no domingo não se ouve bem durante o jogo e ontem também teve dificuldades. Gente falou do Dorival. O Dorival ontem não conseguiu solucionar problemas durante o jogo. O Flamengo foi muito encurralado pelo São Paulo. Se o Flamengo joga, se o Atlético joga contra o Flamengo, do Felipão, aliás, isso é engraçado, né? Eu falei aqui, eu achei que o Atlético jogou mal contra o Flamengo no Maracanã. Foi 0-0. Mas segurou o empate, 23 finalizações. O goleiro Bento fez várias defesas. Aquilo não é se defender bem. O Flamengo ontem não se defendeu bem. Senão o Santos não seria elogiado. Quando você se defende bem, o adversário pode chutar... 7 escanteios a 2. Pode chutar 80 bolas, mas o goleiro não trabalha. O cara vai chutar de fora da área, vai chutar de qualquer maneira. O São Paulo ontem criou situações. E antes do gol, eu lembro, o Patrick já tinha cabeceado livre dentro da área e o Santos fez uma grande defesa. A queima-roupa. E logo depois do gol do João Gomes, o Patrick chuta, a bola vai, o Santos toca na bola, vai no travessão, bate no chão. Então o Flamengo não jogou bem, não se defendeu bem. A partida foi ruim. Acho também que o torcedor tem que entender que não é todo jogo que vai jogar bem. E o São Paulo jogou bem. Tem um adversário. E o Dorival assumiu isso. E por que eu elogiei o Rogério Ceni? Porque o Rogério preparou o time do São Paulo muito bem ontem. Ele é um bom técnico, comete erros, se arrisca demais, sai do lugar comum, como é o caso do Fernando Diniz. Então, quando você sai da vala comum, né, da mesmice do futebol aqui no Brasil, você, às vezes, dá errado. Ele não repete time, ele tem influências muito mais de técnicos de fora do que técnicos aqui do Brasil. Mas ontem o Rogério montou o São Paulo muito bem. Repito, nem o Vitor Pereira, nem o Abel Ferreira, nem o Turco Mohamed, que estava no Atlético. 3 elencos fortes, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro, contra o Flamengo. Técnicos estrangeiros, por sinal. Nenhum dos 3 ofereceu ao Flamengo as dificuldades que foram colocadas ontem. Ontem o Flamengo sofreu. Mas foi 3-1. Repito, foi 3-1 porque a qualidade é muito maior, né? Agora, eu só acho que o Paulo Souza, para mim, está fora da pauta. Eu acho que ele fez bobagens, não acho que ele é o único responsável. Os jogadores não tiveram empenho, a operação padrão que falou o Vanderlei. Teve também erros da diretoria. Por exemplo, o Flamengo perdeu 3 pontos para o Bragantino, quando o Paulo Souza tinha que ser demitido. Não tinha mais clima nenhum. Aí foi para Bragança Paulista jogar mais um jogo com o Paulo Souza. Aí o Paulo Souza está lá, os jogadores não queriam mais nada, perdeu mais um jogo. São 3 pontos. Poderia ter vencido até com, sei lá, sem técnico. Porque os caras não queriam mais o técnico. Isso era evidente, falou isso aqui na época. Aí atrasaram a demissão do cara, ele ficou no hotel lá em Bragança até o dia seguinte. Então tem um pacote de bobagens. Por exemplo, eu tenho umas falsas verdades. O Everton Ribeiro foi insistir na lateral. O Everton Ribeiro jogou na lateral esquerda, na ala, entre fevereiro e março. Em 12 de março, o Flamengo fez um jogo contra o Bangu, foi 6-0. O time do Felipe, né, ex-lateral do Vasco, Flamengo. O Maestro. Que tentou jogar de igual também, tomou um sacode 6-0. Ali ele voltou para o meio campo. Ele nunca mais jogou na ala esquerda. Já o Lázaro, que ele colocou na ala esquerda, não era aproveitado. Hoje joga de ala, de centroavante, de atacante. Quer dizer, ele conseguiu fazer... Então ele teve algumas coisas boas, sim. Agora, eu não acho que seja só o Paulo Souza. Quando a gente fala só do Paulo Souza, a gente isenta o Landim, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, os jogadores... O Léo Pereira pisando na bola na final do Carioca, dando gol pro Fluminense. O Arão, que já foi embora, mas o Paulo Souza não era arrogante? Por exemplo, que era o que eu ia falar agora. Eu acho que o Paulo Souza... O Dorival foi na coletiva e assumiu o erro. Não, eu acho que o Paulo Souza... Eu acho que ele tem... expor os jogadores e não falar dele. Ele tem a mesma característica dos seus compatriotas. Ele manda a real. O Vitor Pereira, quando falou do Roger Guedes, foi arrogante? Ele mandou a real do Roger Guedes. Não dá pra jogar com ele assim. Ontem o Roger Guedes estava vindo buscar a bola lá na lateral esquerda. Vocês repararam como é que ele trabalhou ontem defensivamente? Fluminense apertando, ele estava ajudando.
Está aprendendo, né? Ele manda real. O Abel Ferreira fala as coisas que ele pensa na coletiva. Né? Protege muito os jogadores e tudo, tal, porque ele está num outro momento. Ele tem um time na mão e os caras correm por ele. Então ele não vai. Agora, o Jesus dá esporro na beira do campo, gente. No jogador. Você foi assim na coletiva. Diego, Rafinha. Na beira do campo. Então, assim, é uma característica dos portugueses, me parece, que eu gosto. Assim, o cara chegar e falar a real. Eu acho que o jogador que tem muito mimimi, que não pode falar isso, ele vai ficar zangadinho, não sei o quê. Quando vai pra Europa não tem esse negócio, não. Porque ele vai lidar. O Cristiano Ronaldo sentou no banco essa semana, pô. Ficou lá de beicinho no banco o tempo todo. Chegou atrasado pra pré-temporada, não fez a pré-temporada. E o United ganhou do Liverpool. Sem ele, não entrou em campo. Não entrou em campo. Então, assim, eu acho que aí é uma outra questão. Talvez você possa achar arrogante, o outro possa não achar. Eu só acho que, quando fala só do Paulo Sousa, acho que até o torcedor do Flamengo tem que se ligar nisso. Você elege um Judas, malha o Judas, e aí os outros que erraram, os dirigentes, os jogadores, passam em colo. Mas os jogadores não erraram com o reflexo do erro dele? É isso que eu falo. Mas é erro um técnico tentar mudar a forma de um time jogar? Se ontem os jogadores do São Paulo não se adaptassem à estratégia que foi apresentada pelo Rogério, o São Paulo não teria feito o jogo que fez. O Rafinha é zagueiro? Quantas vezes jogou o Rafinha já de zagueiro, no trio de zagueiros? Não é zagueiro. O Rogério teve que puxar para trabalhar ali porque não tinha jogador. O Patrick já jogou em diferentes funções nesse São Paulo do Rogério, dependendo da circunstância. Ontem ele jogou o Luciano. O Luciano tem feito os gols decisivos porque ele precisava de um jogador como o Patrick para fazer aquele trabalho. E, gente, eu acho que funcionou. Não funcionou porque o Santos não deixou. E os caras perderam os gols. Mas o técnico monta a estratégia. O acabamento, o desfecho, é o jogador que resolve. É aquele discurso que a gente faz, quase todos fazem esse discurso. A obrigação do técnico qual é? Teoricamente, a obrigação, a eficiência do técnico, é levar o time dele pertinho do gol adversário. É isso. Não importa a estratégia que ele use. De alguma maneira, levar o time dele perto do gol adversário. Colocar a bola para dentro não é problema do técnico. Tá certo? Não é problema do técnico. A gente fala muito aqui, eu nunca vou esquecer esse número, né? O dia que o Fluminense deu um bico no Fernando Diniz, o time dele chutou 33 vezes. Ou fora do gol, não importa. Mas chegou lá, chutou 33 vezes. 33 vezes. Tá certo? Me faz lembrar aquelas frases do Vanderlei Luxemburgo quando o Robinho foi pro Real Madrid. Ele disse, se esse cara dá uma pedalada, eu tava no Real Madrid até hoje. Levou por 50 milhões de dólares e o Robinho não deu uma pedalada lá. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, você leva perto do gol adversário, depende do jogador. Eu já falo toda hora aqui que o Rogério faz mais com menos. Às vezes faz alguma coisa que a gente salta aos olhos, outras nem tanto. Mas ele faz porque ele tem sérios problemas. Se não fosse o Rogério, o São Paulo estaria numa situação muito pior. Com relação a Cotia, eu acho que Cotia é extremamente importante, mas há um certo exagero. Alguns entendem que é só enfiar a mão lá no muro e trazer e vai aparecer um gênio da lâmpada. Não é assim. Usa muito Cotia porque não tem competência para ter jogadores mais rodados ou mais eficientes. E eu só acho, Mauro, respondendo que o Paulo Sousa ainda é pauta, porque para mim o mérito do Dorival fica maior com o Flamengo que ele pegou do Paulo Sousa e porque para mim o Flamengo não está disputando o título brasileiro como poderia estar, para mim, por causa do trabalho do Paulo Sousa. Por conta das 4 derrotas? Sim, pela forma como o Flamengo jogava, sem confiança. Vamos recuperar as 4 derrotas? Derrota pro Botafogo. Ó, só indo rápido para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Derrota pro Botafogo. O Flamengo jogou mal aquele jogo em Brasília? Não, jogou bem. Jogou bem pra caramba, foi um dos melhores jogos. Perdeu muito gol. Foi a maior atuação da vida do Gatito Fernandes. O Davi Luiz, que aliás está com hepatite, parece, né? Parece que deve ficar um tempo sem jogar. Hepatite viral. É, um negócio complicado aí, surpreendente até. De todos os gols que o Flamengo perdeu, ele perdeu um dentro da área, assim, um gol à sua frente, estou por cima. Foram várias chances. E teve um erro do VAR. Lembra do erro do VAR? Gol legal do Gabigol, o VAR deu o impedimento que botaram o frame errado. Ali, não foi culpa do Paulo Sousa. Derrota para o Atlético Paranaense. Um pênalti mandrake dado do Isla no Cirino, que não existiu, foi dado o pênalti. 1-0 para o Atlético Paranaense. Teve a derrota para o Fortaleza, quando o Flamengo tinha empatado o jogo, tinha a chance da virada, o Pedro, que já tinha perdido, o Pedro, que tão elogiado, e agora me perde o pênalti. Tinha perdido o pênalti lá atrás, contra o Fortaleza, que ele escorregou, chutou com os 2 pés na bola, né, no Campeonato 2020, final de 2020, invadindo 2021. E a derrota para o Bragantino, que ali eu acho que a diretoria tem grande responsabilidade, que ali não tinha clima nenhum. A gente de fora percebia, pelas informações que recebe, o dirigente tinha que perceber, aqui não dá mais. A gente falava, inclusive, não aqui. Tem mais condição. Então ali já tinha que romper com o Paulo Sousa, colocar o interino e tentar juntar os cacos para tentar
O Vitinho perdeu um gol nesse jogo que, pelo amor de Deus, já podia ter rescindido o contrato ali. Quer dizer, uma preguiça, um desinteresse, uma coisa, um desleixo. Então, ele tem culpa, mas tem mais gente culpada. É isso que eu quero dizer. Eu não faço uma defesa do Paulo Souza. Eu tento refrescar a memória das pessoas, porque tem gente que está lá, que teve culpa, sim, no cartório, pelo desempenho ruim, e tem gente que foi embora, como o seu William Arão, que não estava jogando nada, e que atrasou a bola para o segundo gol do Fluminense na final do Carioca. O Léo Pereira, que está jogando bem, mas ele entrou, pisou na bola. O Diego Alves, que teve aquela celeuma toda, que o Paulo Souza também foi mal, mas os dois foram mal, agitaram o ambiente, ruim para o clube, e que agora não joga, que vive machucado, né? Vai passar até o Papai Noel machucado, nunca está à disposição, mas está lá, tem contrato, né? E o Dorival, quando entrou, você vai lembrar, ele escalou Diego Ribas, Diego Alves, a turma toda. Ele botou todo mundo. É refém dos caras e tudo. Não, o que ele fez? Ele não ia chegar brigando, porque ele percebeu a encrenca que foi para o seu antecessor mexer nesse vespeiro. Então ele pegou os caras, colocou para jogar, perdeu para o Inter, perdeu para o Atlético 2 vezes. Foi ajeitando, mas aí os jogadores que chegaram depois. O Santos chegou depois, o Paulo Souza fez uma bobagem de revezar com o Hugo, mas ele quase não pôde contar, que ele logo se machucou. O Pablo chegou e se machucou, o Fabrício Bruno chegou e se machucou, houve até um problema médico ali, um erro de avaliação, a demora, aliás, de avaliação, custou a voltar. O Ayrton Lucas chegou machucado, só foi jogar depois. O Vidal, o Paulo Souza não conviveu. O Cebolinha, o Paulo Souza não conviveu. Agora, ele lançou o Vitor Hugo, ele recuperou o Lázaro, que era o jogador que o Flamengo tratava, recusou 5 milhões de libras do West Ham essa semana. E o Lázaro, um jogador que estava lá. E vai aumentar. Parece que o West Ham vai oferecer 7. Se oferecer mais, talvez o Flamengo venda. O Flamengo precisa vender alguns jogadores dentro do seu planejamento, do seu orçamento. Então, o importante para mim é entender o seguinte: não adianta culpar só o técnico. Tem gente que está lá que teve culpa e tem gente que já saiu que também teve culpa. Nunca é culpa só do técnico. Estamos voltando, Mauro. Voltando para a Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Pode comentar. Como não é só mérito do Dorival, o time está bem. É mérito também dos jogadores. É mérito do Santos, é mérito do Léo Pereira, que se recuperou, do Felipe Luiz, que fez uma ótima partida novamente, o Davi Luiz, que vinha jogando muito bem. É mérito até do Rodinei, que está entendendo melhor o jogo, conseguiu jogar melhor, embora ontem tenha mostrado de novo a sua fragilidade defensiva, porque o São Paulo forçou em cima dele, como todo time deve forçar em cima do Flamengo quando for atacar. Então, acho que o importante é isso. Até antes que coloquem lá, Mauro, não estou defendendo ninguém, eu não sou advogado, eu não defendo ninguém. Eu procuro só estabelecer aquilo que eu acho que é fundamental dentro de um raciocínio mais abrangente, que é, não é culpa só de um cara. Né? Como ontem, por exemplo, não foi mérito só do Rogério, foi mérito dos jogadores. O time do São Paulo, gente, não se entrega. Eu falei isso aqui ontem e repito. Eles lutam até o final. Aquela carta da torcida independente era totalmente desnecessária, pedindo raça, empenho. O que não falta é empenho. Ontem estava 2-0. Um time que não tivesse essa determinação que tem o time do São Paulo, já jogava a toalha. Eles foram lá, fizeram um gol e foram atrás para fazer mais. E tomaram o terceiro, porque o time é melhor. O Flamengo é melhor. Mas eles lutaram até o fim. E eu tenho certeza que vão jogar no Maracanã, vão tentar ganhar o jogo. Talvez não consigam ganhar, talvez não consigam ganhar por 2 gols. Muito difícil, de fato. Mas o São Paulo, quem jogou melhor? São Paulo contra o Flamengo no 3-1 ou o Corinthians no 2-0 de Itaquera? Quem incomodou o Flamengo? Quem fustigou o Flamengo? Não foi o Corinthians, foi o São Paulo. Foi o São Paulo. Eu acho que isso é muito legal. E não é só o Rogério e todos os jogadores. Os jogadores de São Paulo, a torcida tem que ter respeito e até orgulho pelo comportamento deles. Esses caras vão arrancar a camisa. O jogo de ontem, eu queria recuperar 2 coisinhas para dizer assim. O jogo de ontem parecia assim 2 pugilistas de pesos diferentes. Um é peso pesado, o outro é, sei lá, peso médio. Não estou falando da história dos clubes, mas dos elencos atuais, dos times atuais. O peso leve bate, e o peso pesado aguenta. Ele é preparado para isso. Sim. Aí ele vai lá, dá um soco, derruba. O cara levanta, bate. Outro vai lá, dá um soco, derruba de novo. Então foi mais ou menos assim, né? E o produtor de São Paulo, o triste é isso. 17 escanteios a 2, 26 finalizações a 7, as bolas no gol, já falamos da diferença dos goleiros, do Santos que pegou menos uma, as bolas que iam no gol, do outro lado, o Jandrei. No segundo acho que ele falhou quando saiu no cruzamento, ele podia pegar, deu um tapinha, depois soltou na hora de espalmar. Nos outros dá para você discutir, dava para pegar, não dava, mas não fez aquela defesa diferente, porque não é goleiro do mesmo nível do Santos, por exemplo. Os goleiros do São Paulo hoje são de outro nível. O São Paulo já teve excelentes goleiros. E por aí você vai para todas as posições, no meio-campo. Ontem o Pedro e o Gabigol foram jogados no segundo tempo, não sei quando. Né? O Pedro, o Gabigol, perdendo o gol, errando passes. Ou seja, fez um gol, apaga tudo, esquece. Mas fez um jogo nível Gabigol? Longe disso. Agora o meio-campo fez diferença. Eu acho que a memória do time, ou seja, aí já passo para uma comparação de treinadores. Acho que o Rogério Ceni, pelo material que tem, trabalhou muito melhor que o Dorival ontem. Fez o São Paulo ir para cima, amassar. Né? Como ele repetiu o que fez contra o Palmeiras,
com a presença do Patrick ali fazendo 3-6-1 e variando, né? E conseguiu algum resultado assim na parte dele, o time chegou, mas aí não teve competência e entra a diferença de elenco. Então, o Dorival ontem ele ganhou o jogo no quê? No que ele fez desde que chegou, colocando o Santos, dando moral, e o Santos chegou, apesar da contusão, mas também parece que ele chegou meio assustado com o tamanho do Flamengo, e o Dorival tem já falado, amigo, você tem bola para jogar no Flamengo, você é convocado pelo Tite, joga Olimpíada. Não, calma aí, vai pro gol que você dá conta. Parece que ele teve que ser convencido. O Léo Pereira, que estava jogado às traças e todo mundo querendo vê-lo longe do Flamengo, foi recuperado. O Thiago Maia foi mais um jogador recuperado e por aí vai. O Rodinei, e por aí vai. Ou seja, o mérito do Dorival ontem na vitória foi o quê? O trabalho todo, desde o começo, mas não especificamente no jogo de ontem. Ontem o Rogério foi melhor do que o Dorival, minha opinião pelo menos. Mas o trabalho do Dorival até ontem levou o Flamengo à vitória. Porque na hora do... O Vidal entrou bem no lugar do João Gomes, eu até estranhei. O João Gomes saiu por quê? O Dorival explicou depois na coletiva pelo desgaste. Sim. Jogou contra o Atlético, jogou bastante contra o Palmeiras, etc. Já estava desgastado. Por isso mudou. Colocou o Vidal. Achei que o João estava... Minha avaliação estava melhor. O gol, por exemplo, que você falou do Nestor, outro cara que ficou à distância olhando e que podia atacar a bola era o Vidal, que estava ali. Ficou o quê? Ficou olhando, parado, bateu até nele para entrar. Né? Será que o correto não seria atacar o jogador, o Nestor, né? Para tentar tirar o espaço do jogador que finalizou? Mas assim, na hora do passe, do contra-ataque que ele pegou no meio ali, foi um passe que passou muito perto do pé do adversário, mas ele mostrou a qualidade dele. Então, aí o Arrascaeta. Aliás, o meio campo funcionou muito bem. João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro no começo do jogo, abrindo, né? O São Paulo tentou marcar as laterais do campo. E marcar muito o meio ali, congestionar também o trabalho do Arrascaeta com o Everton. Eles foram para onde? O Arrascaeta foi lá para a ponta direita, o Everton ficou girando no meio. Ou seja, o meio campo ontem foi... O ataque demorou para funcionar com o Gabigol e Pedro. A bola não chegava tanto deles assim. Mas assim, eu acho que a memória do trabalho do Dorival desde o começo fez a diferença do jogo de ontem e levou o Flamengo à vitória, além, claro, dessa competência individual, dessa diferença de qualidade do jogador.